Olá amigos do Avaliação, tudo bem? Então, o fone que eu trago para vocês hoje é esse cara aqui, é o KOS KSC75. É um fone de ouvido bem pequeno, discreto, confortável e com essa aparência não muito comum. Ele é um ear clip, ou seja, ele não se enquadra nem nos earbuds, que é aquele que a gente bota no ouvido, mas não é lá dentro do canal auditivo. Nem é um in-ear, obviamente, porque ele não está dentro do canal auditivo. E também não é um headphone, porque ele não tem o headband, ou seja, ele não passa ao redor da cabeça. Por isso a KOS determina que o nome dele é um ear clip, ou seja, ele fica com esse clipezinho aqui atrás da sua orelha e esse fone se encaixa aqui na frente do seu ouvido, produzindo a qualidade sonora que esse fone aqui pode entregar para vocês. Beleza? Então a gente vai fazer aqui uma avaliação dele. Vamos falar dele com a sonoridade musical, o uso dele em jogos e o uso dele para produtividade. Eu vou tentar ser mais objetivo nesse vídeo do que eu fui nos outros. Estou trazendo aqui, fiz até um roteirinho para vocês, então a gente vai tentar fazer de uma forma mais objetiva e mais rápida. Vamos primeiro para a apresentação desse cara. A KOS, vou falar primeiro da KOS, né? A KOS é uma produtora de fones de ouvido, de equipamentos de som norte-americana. Ela produz fones de ouvido desde 1958 e ela tem o costume de produzir alguns fones inovadores. A maioria do pessoal conhece a KOS pelo KOS Porta Pro. KOS Porta Pro é um fone do tipo headband, over the ear, né, que fica em cima da orelha, que tem uma qualidade muito boa e é bem aclamado aí mundo afora. E esse KSC75 aqui, ele foi apresentado em 2004. Tá, mas ele não foi o primeiro ear clip da KOS. A KOS, antes disso, ela soltou no mercado o KSC35, que você ainda encontra para comprar hoje, só que em seguida veio o KSC75, que tem até um preço mais baixo lá no site da KOS. O custo dele, o preço desse cara aqui é 20 dólares americanos, isso lá nos Estados Unidos. Tá? A gente consegue comprar no site da KOS, eu vou até deixar o link aqui na descrição desse vídeo. A gente consegue comprar no site da KOS e receber o fone aqui. O problema é que você tem a questão do frete e a questão do que pode ser taxado ou não, depende de como ele foi interpretado lá, passando pela alfândega. Tá? No meu caso, eu comprei esse cara aqui na Amazon, também vou deixar o link aí na descrição. Ele me custou R$249. Tá? É um preço assim, se você pensar nos 20 dólares que ele custa nos Estados Unidos, é um preço bem alto. Só que como é um fone escasso aqui no Brasil, você quase não tem lojas vendendo ele aqui no Brasil, tanto que esse da Amazon que eu comprei veio dos Estados Unidos, então ele acaba ficando com um preço um pouco mais alto aqui pra gente, beleza? Vamos falar aqui da construção do KOS KSC75, eu vou aproximar ele aqui de vocês. Você tá vendo que ele tem uma construção extremamente simples, tá? Ele tem esse encaixe aqui que passa por trás da sua orelha, tá? O ear clip. E aqui tem uma pequena regulagem, ele é uma regulagem bem discreta, assim, só para se adaptar mesmo no seu ouvido na hora que você colocar, ou seja, na sua orelha. Ele encaixa bem em qualquer tipo de orelha, não tem muita dificuldade, só que aqui esse movimento aqui do ear clip, ele não abre, ele não tem uma abertura aqui para poder caber, sei lá, uma orelha bem maior. Mas eu não acho que seja o caso disso aqui ficar desconfortável em alguém. Tá? O problema dessa construção muito simples é que você tem uma fragilidade bem aparente, tanto nas espumas que você tem aqui, quanto aqui nessa parte do ear clip aqui, que é bem simples. Só que se você deixar dentro de uma bolsa, ou você deixar numa mesa e botar alguma coisa em cima, provavelmente você vai empenar ele e vai ter algum desconforto para usar. O fio dele, o cabo dele é extremamente simples. Tá? Embola com facilidade, você pode ver aqui que nesse meio tempo que eu estou aqui falando com vocês, ele embolou. Eu não vou desembolar agora, depois eu desembolo. Mas ele embola com facilidade e ele não é removível. Tá? Então isso também é um problema. Se você tiver algum problema com esse fio aqui, você provavelmente vai ter que comprar outro, KSC75. Tá? E o comprimento dele, ele tem 1,20 m de comprimento esse cabo. E pra mim eu achei um problema, assim, pra quem usa ele no notebook ou no celular não tem problema nenhum, tá? Só que pra quem usa no PC, dependendo da distância pro seu PC, o problema desse cabo frágil
e num tamanho de 1,20 m, que tá entre pequeno e razoável, é que esse fone é tão confortável e tão leve na orelha que você pode esquecer que está com ele. Ou seja, tá jogando no computador, tá lá ouvindo uma música e tá com esse conectado no PC, você pode levantar sem perceber e esse fio aqui vai embora. Tá? Esse é o grande ponto negativo desse KSC75, ao meu ver, né? E passando agora para o conforto, tá? Você tem um fone que eu vejo assim reviews falando assim de fone de ouvido, geralmente em sites de venda, alguma coisa, ou até na internet, o pessoal falando, usei esse fone por 8 horas, 10 horas seguidas e nem percebi. Eu vou te falar que eu nunca consegui isso. Tá? Eu não consigo usar fone de ouvido por muito tempo, eu tenho que dar alguns intervalos, deixar a orelha respirar e voltar a usar. Só que esse cara aqui, eu posso dizer para vocês que eu consegui usar ele por 8, 9 horas, 10 horas seguidas, sem perceber que eu estava com fone. Até quando eu tinha que atender o telefone, alguma coisa, eu tirava um deles da orelha, deixava o outro e esquecia. Ele é um fone que é extremamente confortável, é extremamente leve, só que ele tem um problema que não aconteceu comigo, mas pode acontecer com algumas pessoas. Se você tiver a pele atrás da orelha sensível, isso aqui pode incomodar um pouquinho, tá? Então, talvez depois de um uso mais prolongado você possa sentir alguma dor atrás da orelha, pode ser o incômodo do ear clip, tá? Mas eu particularmente acho esse fone aqui o mais confortável que eu já usei na vida. Comparado com qualquer outro fone, eu não conheço fone mais confortável do que esse KSC75. Inclusive essa espuminha aqui é extremamente macia, é bem legal. O fone é maravilhoso para usar e esquecer. Tá? Eu vou mostrar aqui, hoje eu não vou usar o Ailson porque não faz diferença o tamanho de cabeça, eu vou usar aqui a Somnia. Digam oi para a Somnia. Oi, Somnia. É a nossa assistente aqui, eu mostrei ela para vocês num shorts. A diferença da Somnia pro Somnia, o nome dela é uma brincadeirinha com som, Somnia. A diferença da Somnia pro Ailson é que a cabeça dela é menor, ela tem uma circunferência pequena de 49 centímetros, ou seja, ela representa aqui uma pessoa de sexo feminino, ou também um adolescente, uma criança, enfim, pessoas que não se enquadram no formato de cabeça caixa d'água, tipo eu e o Ailson, a Somnia vai representar melhor vocês, tá? Então eu vou mostrar aqui, vou colocar esse clipe aqui, não faz diferença, e a orelha da Somnia não tem tanto formato como uma orelha da pessoa normal, mas é só para vocês como é que funciona, para colocar, tá? Geralmente para você colocar o fone no ouvido, você coloca ele assim, ó, bota ele assim, essa perninha aqui, você deixa ele entrar na frente da sua orelha e faz a volta aqui para trás da orelha, tá? E ele fica posicionado assim na sua orelha. Visto de frente aqui, você fica com o fone assim mais ou menos nessa posição. Não tem nada que te incomode aqui em cima, não tem nada que te incomode, nenhuma pressão, tá? Esse fone não pressiona nada, ou seja, ele não tem isolamento zero. O isolamento dele é zero de ruído, você ouve tudo que está acontecendo ao seu redor. Para algumas coisas é bom, para outras coisas é ruim. Se você trabalha em um lugar muito barulhento, um escritório muito barulhento, pode ser ruim, porque você não vai conseguir ouvir muito bem o que está saindo aqui. Porém, se você tem um ambiente silencioso ou você quer ouvir o que está acontecendo ao redor, esse fone aqui funciona legal, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês atrás da orelha como que o clipe, sem cair, tá? Como que o clipe de orelha fica aqui, tá vendo? Ele encaixa atrás da sua orelha e a almofadinha fica encostada no seu ouvido. Na hora de tirar, é mais confortável você fazer o mesmo movimento da hora de colocar. Você gira ele para fora e tira ele aqui da orelha, tá bom? Obrigado, Somnia. Beleza? Então, já que falamos aqui da construção e do conforto dele, vamos falar da sonoridade. Cara, esse som aqui, esse fone de ouvido aqui, ele me surpreendeu em vários aspectos. Tá? Primeiro porque ele tem esse aspecto de fone de ouvido que você ganha no avião para utilizar durante o voo, ou, sei lá, um fone bem barato, daqueles antigos que você lembra quem é das antigas aí lembra dos Walkman, primeiros Walkman que nasceram, ou dos Discman. Você vinha com fone de ouvido bem simples, e tinha essa almofadinha e esse estilo aqui. Ele lembra bastante essa época, tanto que ele é um fone de 2004, né? Só que a sonoridade dele é realmente boa, muito boa. Tá? Você tem médios e agudos bem definidos, tá?
os médios bem presentes, assim, principalmente nas vozes. Você tem uma presença legal. E os agudos também, você tá lá, não é um fone brilhante, tá? Mas você tem os agudos bem definidos, você consegue perceber bem os instrumentos, tipo prato de bateria, ou aqueles instrumentos mais agudos. Mas o principal foco dele é nos médios, ou seja, você ouve as vozes muito bem, você tem uma presença muito boa dos médio agudos também. E a questão dos graves, por ele ser um fone assim totalmente aberto, sem isolamento, você tem graves assim que não são tão impactantes, porém eles estão presentes. Você ouve, você tem a presença do grave, você não sente aquele punch, você não sente aquela pancada dos subgraves, tudo. Só que você é o grave que você busca ouvir numa música se você não for um basshead. Então, ou seja, esse fone aqui, se você for usar ele para jazz, clássica, um rock mais suave ou músicas acústicas, ele funciona muito legal. A sonoridade dele é maravilhosa. Passando aqui para a questão dos jogos, aí é que eu vou te falar de onde que veio a ideia de comprar esse fone aqui. Eu assisto uma série de outros reviewers de som, e um deles é o gringo, é o Crinacle, e ele chegou e falou, ele fez um review lá dos melhores fones de ouvido para se utilizar para games. Ele falou que o budget, a escolha budget dele, ou seja, se você não quer gastar muito, é o KSC75. E ele botou o fone lá na orelha, ficou meio esquisito. Eu falei, cara, que legal, vou procurar esse fone aqui. Foi uma dificuldade tremenda de achar esse fone aqui no Brasil. Tanto que eu não achei, eu tive que comprar na Amazon americana. Agora já tem um anúncio na Amazon brasileira, eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Mas eu comprei esse fone e quando eu comecei a jogar com ele, eu falei, cara, o Crinacle tinha plena razão. Por ser um fone totalmente aberto, ele já tem aquele ganho na sua imagem, né, que ele cria, ou seja, na espacialidade, palco sonoro. Ou seja, ele é bem parecido nesse aspecto, com alguma vantagem até, com o Philips SHP 9500. Eu tenho aqui também, eu vou testar ele para vocês um dia. Então ele é bem comparável ao Philips nesse aspecto. E assim, para você utilizar para jogos de RPG, tipo um Genshin Impact, ou você vai jogar um mundo aberto tipo um GTA V, um Red Dead Redemption, cara, você ouve alguns ruídos no jogo e você vira a cabeça pro lado e fala, ué, tá acontecendo aqui do meu lado? Porque você fica com uma imersão bem interessante, bem legal e funciona muito bem. E outra coisa, jogar um CSGO ou até um PUBG com esse fone aqui, cara, você tem a percepção muito boa de onde está vindo o tiro, onde está o passo, onde está o inimigo. Claro, ele não tem um surround, um 5.1 virtual aqui, mas é o suficiente para você perceber se o inimigo está vindo da direita, da esquerda, o posicionamento dele no mapa. Você tem uma imersão fantástica, eu repito, fantástica, com esses carinhos aqui. É um fone simples, tranquilo, barato, confortável, que você usa à vontade e bom aí pra galera adolescente que quer jogar e tem que ficar atento na mãe, você vai chamar ele, ou então com a tua galera do lado, ver se o pessoal vai falar alguma coisa. Esse fone é legal também, que ele não te isola, você não fica com aquela sensação de que está dentro de uma bolha, por ele ser um fone totalmente aberto. Então isso é muito legal, muito legal. Esse fone aqui realmente é um fone para jogos que minha ideia era só testar, eu não sabia se eu ia ficar com ele e agora eu decidi que vai ser o meu fone do dia a dia para jogos. Ele é extremamente leve, extremamente compacto, macio, bom demais. E dividindo o espaço aí com esse HP 9500, o COS KSC75 vai estar presente aí praticamente todo dia na minha jogatina, beleza? E fechando, a última análise sonora dele para produtividade. Ele é um fone sem microfone aqui no fio, né? Então ele é apenas o fone de ouvido. Um aspecto legal dele é que esse fone de ouvido aqui ele é um meio termo entre uma caixa de som e um fone de ouvido em si, porque você está usando ele, você parece que você está ouvindo o som de uma caixa de som, porque ele é tão leve, tão compacto, tão confortável e a sonoridade dele é parecida com uma caixa de som bem posicionada virada para você. Porém, para a produtividade, embora você tenha médios bem definidos, claros, você ouve bem vozes. Para reunião isso aqui é fantástico, você ouve muito bem a pessoa falando no Teams, sem nenhuma dificuldade, ou para aquela callzinha que você for fazer no Discord com a tua galera.
Cara, muito bom. O problema é que, como ele não tem isolamento acústico nem passivo de nenhuma forma, ou seja, voltando àquela conversa do começo. Se você tiver num ambiente barulhento, por exemplo, vai levar esse fone aqui para o escritório, o seu escritório é barulhento, tem muito barulho, muita gente falando, aí você começa a sentir um pouquinho de falta de mais isolamento acústico, e esse fone pode não ser ideal para você. Mas, se você não ligar para isso, ou se você tiver um escritório silencioso, aqui, como é o meu caso, esse cara aqui você pode usar ele pro dia inteiro. Eu compraria uns 10 dele para usar em todas as situações, daria para todas as pessoas que eu gosto. Enfim, eu tô apaixonado por esse fone. Eu não recebi nenhum centavo da COS, a COS nem sabe que eu existo. Só que eu digo para vocês aqui que eu comprei esse cara, eu compraria de novo, eu compraria 10. Eu sou apaixonado por esse fone aqui. Esse fone é maravilhoso. Enfim, bom para jogos, ótimo para jogos, bom para relaxar ouvindo música. É o fone que você bota no ouvido e esquece, ou seja, é maravilhoso, amei. Enfim. Mas como a vida não é só de COS KSC75, aqui para o próximo vídeo, agora sim o Ailson vai aparecer aqui. Olá, Ailson. E ele está usando em seus ouvidos um Edifier Recate. Será que é assim que fala? Recate? Recate G7. É o fone gamer, topo de linha da Edifier. Eu comprei ele porque a minha história com esse fone aqui é legal. Eu comprei ele porque eu comprei a G560 primeiro para jogar, só que a G560 é muito barulhenta. Então, em determinados horários eu não podia usar a G560 para jogar. Aí eu comprei esse Recate G7 para colocar no ouvido, porque ele tem 5.1, tem surround, tem a qualidade sonora excelente dos reviews que eu vi. Eu falei, cara, eu vou comprar esse fone aqui, eu vou utilizar ele nos momentos que eu não puder usar a G560. E gostei muito, é um fone bem legal e vou avaliar ele para vocês. Estou usando de novo, embora eu já conheça ele, eu já uso ele há algum tempo, estou usando de novo aqui durante uma semana e vou trazer um review para vocês falando como esse cara se comporta, não apenas para jogos, que é a função principal dele, né, mas também como ele se comporta para músicas e para quem quiser utilizar essa camarada gigantesco aqui para trabalhar, já que ele tem um microfone de excelente qualidade. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Opa, Wilson fazendo besteira. Vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pô, Wilson, fazendo besteira, cara.